Olá, eu sou Potira Praz, pesquisadora pós-doc no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, e também faço parte do OBEMA, Observatório Brasileiro de Economia e Mercados Agroecológicos e Orgânicos. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre alguns dos elementos que influenciam e criam tendências de consumo para alimentos orgânicos e agroecológicos. Um elemento extremamente importante quando a gente pensa a nível internacional é a Agenda 2030 ou a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tenta promover um redirecionamento de metas para todos os países que possam fazer com que a gente atinja uma equidade social e econômica aliada a um processo mais ecologicamente sustentável. Vários dos objetivos vão tratar das questões alimentares, como o objetivo 1 de erradicação da pobreza, o objetivo 2 ou 3, que vão falar sobre a redução da fome e a promoção do bem-estar social, mas o objetivo 12 é o objetivo que especificamente vai falar sobre consumo e produção responsável. Por o termo responsável, vai justamente se pensar uma forma de produção e consumo que possa estar aliada à equidade social, à geração de renda, à inclusão produtiva diversa de atores sociais relevantes, mas também se pensar ao impacto ambiental. Esse objetivo também é muito conectado ao combate das alterações climáticas, o objetivo 13, e o vivendo debaixo de água e vivendo sobre a terra, objetivos 14 e 15, onde vai se pensar a produção de alimentos, seja através da maricultura ou da agricultura, que vão fazer uma conexão até onde a gente consegue se alimentar, fomentando uma relação ambientalmente sustentável e ecológica com o planeta, ou, na verdade, contribuindo cada vez mais para um contexto de impacto ambiental e degradação. Essa agenda, então, com um objetivo positivo e construtivo, vai tentar fomentar um sistema alimentar sustentável, que possa ter diversidade social, que possa ter resiliência para aguentar as diferentes transformações que a gente tem provocado no nosso planeta, seja das alterações de temperatura, eventos climáticos extremos, que ela possa ser o máximo possível inclusiva de atores que têm sido marginalizados de forma geral no sistema alimentar e que têm uma contribuição extremamente relevante para a agricultura, em especial aqui eu citaria os agricultores familiares e comunidades tradicionais, mas também traz a importância de que esse processo aconteça de uma forma participativa e de corresponsabilidade. Isso significa um elemento de governança que possa ser gerido por aqueles que produzem o alimento, produtores, intermediários, comerciantes, mas também para aqueles que consomem ou que de alguma forma ajudam a controlar os mercados, o que inclui os governos, o Estado em todas as suas agências, mas também as empresas. Quando a gente olha tendências de alimentação contemporânea de forma mais ampla, independente do tipo de produção de alimentos, nós temos no trabalho da professora Lívia Barbosa algumas referências importantes e que também acabam influenciando o consumo de alimentos orgânicos e agroecológicos. A professora Lívia vai trazer 4 grandes elementos, ou 4 grandes chaves, a gente poderia dizer, que vão influenciar de forma conjunta as tendências de alimentação contemporânea: a cientificação, o valor de origem, gastronomização e saudabilidade. Vamos ver um pouquinho o que significa cada um desses elementos. Então, por cientificação, se refere a um processo, por um lado, de desconstrução gastronômica, ou como cada vez mais a gastronomia e a cocção e a produção dos alimentos está envolvendo um processo altamente científico, quando se pensa na cozinha quase como um laboratório, Então a gente vai ter uma forma diferente, não só de cozinhar os alimentos, mas de fazer a apresentação desses pratos, Então a gente tem ali na primeira imagem, um exemplo desses alimentos que muitas vezes vão ser completamente construídos ou desconfigurados a partir da sua referência original, Então você olha, você come uma espuma de berinjela ou uma pasta de beterraba ou de algum alimento, e que quando você olha a apresentação no prato, dificilmente você consegue identificar o elemento original que compõe aquele alimento.
mas também vai direcionar um processo de medicalização da alimentação ou uma preocupação das pessoas regerem a sua dieta, a sua forma de se alimentar através de preceitos científicos ou preceitos médicos. Isso muitas vezes vai envolver justamente a complementação alimentar com vitaminas, com elementos que são enriquecidos, né? Então, por exemplo, a gente vai ter já há muitos anos farinhas enriquecidas com ferro, mas em muitos produtos alimentares hoje em dia vai se encontrar que eles são adicionados ou enriquecidos de outros elementos químicos importantes, vitaminas ou determinados sais minerais, fazendo com que a ciência se torne uma referência para a alimentação. Mais recentemente também, levando em consideração as mudanças climáticas e o impacto que a alimentação e a produção de alimentos têm para o contexto climático ambiental, a gente vai também ter uma proposta, por exemplo, de dietas planetárias, né? O que a gente deveria consumir ou como deveria ser a dieta da população, para se a gente quisesse, através da nossa dieta, conseguir remediar o impacto ambiental, né? Então, bastante polêmico ainda essa proposta, porque ela vai propor não só uma grande redução, por exemplo, de carnes vermelhas, mas vai instruir a quantidade exata de cada tipo de alimento que deveria ser consumido, o que cria uma certa padronização da dieta, né? Quando a gente olha para a questão alimentar de uma forma mais ampla, né, não só como aquilo que a gente ingere e o potencial nutricional disso, mas a relação que a alimentação tem em termos culturais, em termos afetivos, a relação com outros processos de socialização, a gente vai perceber isso completamente, é uma proposta que vai ser bem delicada, né, quando se pensa num padrão internacional universal de dieta. Mas um outro processo que está associado a isso é um processo que vai se falar como gastronomização, né? Então, cada vez mais a gente pensa nas comidas de forma bastante elaborada, né? Ela tem uma estética, uma ritualização no processo de cozinhar, que não é só em restaurantes, uma série de programas de televisão que cada vez ficaram mais populares, mas também em livros de receita, cada vez mais isso se torna algo de consumo popular, de interesse das pessoas. Em alguma medida, a própria estrutura das cozinhas, né, tem sido bastante alterada para se pensar em cozinhas gourmets, a comercialização de uma série de materiais de cozinha, de talheres que antes eram utilizados muito mais em cozinhas profissionais, hoje em dia se tornam acessíveis à população de forma geral. Então vai trazer processo de sofisticação do comer, né? E também se pensar o elemento da cozinha e do cozinhar, do ato de cozinhar, não só como uma satisfação de necessidades, né, de algo que a gente faz pela nossa necessidade biológica ou por uma interação social, mas enquanto um hobby, né? Então vai se vir o processo também de gourmetização da alimentação e do comer. Também temos uma tendência para a saudabilidade, ou seja, pensar a alimentação de uma forma holística, né, de uma perspectiva de que o alimento ingerido ele contribui para o nosso bem-estar, para o equilíbrio. Isso vai estar muito associado a se pensar o corpo como um templo ou um corpo a uma série de perspectivas mais espirituais ou integrais que vão olhar, né, a importância da gente se alimentar com alimentos que a gente entende que vão realmente contribuir para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Aí vai se pensar numa série de dietas específicas, pode se pensar no veganismo, vegetarianismo, dietas macrobióticas, dietas sem determinados alimentos ou com baixo índice de consumo de alguns alimentos, como redução de glúten, redução de carboidratos, né? E isso muito envolvido também com uma série de práticas alternativas, né? Ou seja, a alimentação não seria só o que o corpo ingere, né? Muito conectado com a ideia de que somos o que comemos, mas também muito conectado com a prática como um todo daquele indivíduo, daquela pessoa, daquelas sociedades que estão envolvidas com isso. Então, um forte contexto de alimentação fazendo parte de um determinado estilo de vida.
E o último elemento vai se falar na valorização da origem dos alimentos. Essa origem, ela por um lado pode ser geográfica, né, do local onde realmente é produzido geograficamente, ou pode ser também a origem social, a origem cultural dos alimentos. Então, é um aspecto que vai envolver muito, por exemplo, a memória da alimentação, onde a gente tinha, ou a gente associa aos nossos antepassados, aos nossos avós, ou que nos trazem determinados sentimentos, né, de afetividade. Também está associado a um consumo mais hedônico, né, o consumo orientado para o prazer, que para algumas pessoas pode estar associado, por exemplo, a uma comida que é feita em panelas de ferro, né, que a sua avó fazia, ou que em algum lugar que visitava na sua infância, mas também ao território, ao lugar, né, talvez onde a pessoa possa ter vindo. Então vai se falar em determinadas culturas alimentares, né, as regiões, a produção associada a determinadas das regiões vai ter um forte aspecto de relevância, né? Então isso está muito conectado com a teoria de relocalização alimentar e as cadeias curtas, que eu sei que é um dos outros temas tratados dentro dessa sequência de vídeos, então não vou aprofundar muito nesse tema. E também a gente poderia pensar a relevância da valor de origem como os fatores sociais e políticos que envolvem um alimento, né? Então, a relevância da gente contribuir ou da gente realmente estar, através da compra de determinados alimentos, incentivando a agricultura familiar, está incentivando a segurança alimentar e nutricional, ao estilo de vida de determinadas comunidades tradicionais que preservam, né, seja um conhecimento específico sobre uma forma de produzir ou de fazer determinados alimentos, né? Aí a gente poderia pensar muito no trabalho do movimento Slow Food, os engenhos, né, os espaços onde vai se valorizar a cultura alimentar, a sua comercialidade, as suas relações sociais envolvidas. Quando a gente coloca isso na prática dos indivíduos, das pessoas, obviamente não se pode olhar de uma forma purista, né? Dificilmente uma pessoa vai assumir uma dessas linhas, dessas tendências, e isso acontece de uma forma muito mais misturada, né? Muito mais conectada, ou seja, a pessoa pode ter um processo de valorização da origem e por isso tender a comprar os alimentos em feiras da agricultura familiar, mas também ter com isso uma grande preocupação com a sua saúde, né? Ou ter uma preocupação grande com o impacto ambiental, né, o impacto das mudanças climáticas que o seu alimento promove e por isso, então, opta muito mais por um alimento orgânico, um alimento agroecológico. Quando a gente olha em conjunto como que essas tendências podem influenciar a produção dos alimentos orgânicos e agroecológicos, é interessante pensar que isso pode ajudar a direcionar novos produtos ou novas formas de comercialização e apresentação dos produtos, né? Então aqui eu trago alguns exemplos, por exemplo, a primeira série são alguns picolés que foram desenvolvidos pelo trabalho da cadeia de frutas nativas e solidárias, então são picolés desenvolvidos a partir de frutas nativas da região sul do Brasil, né? Então o araçá, o butiá, buticaba, a guabiroba, né? São frutas que são nativas, que são do nosso ambiente, do nosso sistema ecológico, mas que dificilmente são comercializadas nos supermercados, seja como as próprias frutas, ou seja ainda com, né, um produto elaborado. Existe também todo um trabalho muito interessante nesse contexto de desenvolver receitas e desenvolver adaptações dessas frutas, por exemplo, para comercialização na alimentação escolar através do PENAI. Também existe, daí já buscando mais a outra linha da gastronomização, uma valorização de novos produtos, né? Então, a foto superior do meio vai mostrar o que tem sido chamado de microverdes, né? São espécies de brotos de diferentes raízes e variedades, mas que são muito valorizadas em restaurantes de alta gastronomia. O mesmo vale para a foto ao lado, que demonstra um prato com punks, com plantas alimentícias não convencionais, né? Então, são espécies que geralmente são tidas como insos ou muitas vezes que não eram valorizadas por agricultores e que têm sido cada vez mais identificadas como espécies com bom potencial nutricional, com
elementos extremamente enriquecidos de proteína, de vitaminas, de uma série de nutrientes e que têm sido muito valorizadas, né, por serem nativas, por também apresentarem sabores diferenciados, novas possibilidades de cocção e de produção para os alimentos. Por outro lado, também vai se ver o desenvolvimento de selos como uma forma de dar essa identidade, essa valorização a determinados segmentos da agricultura. Por exemplo, o selo do Aqui Tem Agricultura Familiar ou Quilombos do Brasil, né? São formas de identificar quem são os atores sociais que estão envolvidos com essa produção, de forma que o consumidor, mesmo que não esteja tendo uma interação direta com esses atores, comprando, por exemplo, numa feira, consegue identificar que aquele produto fez parte daquela cultura, daquele processo social de desenvolvimento de produtos alimentares. Os processos dos selos, né, eles envolvem, a gente também pode entrar aí na questão dos alimentos com certificação de procedência de origem, de identificação do território onde eles são produzidos, são processos que envolvem um sistema de aplicação, de envolvimento de toda uma burocracia para que se possa realmente conseguir utilizar esses selos. Mas uma alternativa bem interessante que tem sido usada por vários agricultores é o desenvolvimento de marcas coletivas, que é o exemplo que eu trago na parte inferior da imagem sobre o selo do Alto Camaquã, que é então uma marca coletiva criada por pecuaristas familiares do Rio Grande do Sul, que tem então nessa marca uma forma de valorização dos produtos que são produzidos na região por esses agricultores, e especialmente a carne de cordeiro, a lã do cordeiro, né? Então é uma forma também de se criar, a partir da articulação da organização dos próprios produtores, uma forma de valorização de destaque do seu produto quando ele entrar no mercado. Por outro lado, então, olhando agora aqui um pouco da tendência no sentido de perfil, né, dos consumidores, a gente tem pesquisas que têm sido feitas pelo Conselho Brasileiro de Produção Orgânica e Sustentável, a Organes. Foram feitas já 2 pesquisas, uma em 2017 e outra em 2019. Ambas pesquisas estão disponíveis na internet, mas achei que valeria a gente trazer alguns desses resultados que vão identificar, por exemplo, que em termos de perfil existe uma tendência de consumo muito maior entre as mulheres. Quando a gente faz um recorte sobre o ensino, vai se ver que são pessoas não necessariamente com ensino superior, já que esse está apenas 22%, mas pessoas sim com ensino médio, ensino fundamental. Então isso quebra um pouco uma ideia que às vezes se mantém de que, né, só pessoas realmente com um alto nível de conhecimento, né, com uma formação, uma graduação muito alta, estariam interessadas em produtos orgânicos e agroecológicos. Vai se ver um alto índice de consumidores que são solteiros, né, ou casados, e vai se perceber também que a faixa, em termos financeiros, que está envolvida no consumo desses produtos, é uma faixa de classe média, né? Classe média até classe um pouco pegando a classe baixa, porque realmente a classe alta, ou acima de R$ 9.900, realmente é muito baixo o consumo desses produtos. Um outro elemento que essa pesquisa do Organes vai trazer é os locais preferidos de compra, né, que vai dar uma grande prioridade às feiras, em primeiro lugar, depois aos supermercados. Outras formas e tipos de comércio, por exemplo, lojas especializadas ou grupos de consumo, cooperativas. Por último, aqui 1%, comércio eletrônico, sendo que desde que nós estamos vivendo esse contexto de pandemia, uma série de pesquisas tem mostrado um aumento incrível, assim, exponencial do consumo de alimentos através de sistemas de comércio eletrônico. Então, possivelmente, se a gente fizesse essa mesma pesquisa hoje em dia, esses números vão ser alterados, ou se continuar a proposta da Organes, de que faz essa pesquisa a cada 2 anos, possivelmente na pesquisa que sairia o ano que vem, esses dados já vão estar alterados e a gente, né, existe uma grande tendência de que a gente veja um índice muito maior de locais com comércio eletrônico, né, tendo um número mais expressivo.
Bom, o último gráfico que eu trago em relação à pesquisa da Organis é esse que vai identificar os motivos pelos quais as pessoas não consomem alimentos orgânicos em maior quantidade, né? Sendo que tanto em 2017 quanto em 2019 o preço foi o fator mais relevante e depois a dificuldade de encontrar os produtos em locais próximos ou saber onde eles se encontram. Nesse contexto, eu acho que é importante considerar que existe sim essa é uma questão que já existe há muitos anos, né, de que o consumo de alimentos orgânicos ele é mais, os alimentos orgânicos em si são mais caros, mas um fator que é importante a gente considerar é o espaço onde esses produtos estão sendo comercializados, né? E quando a gente pensa em mercados de proximidade, mercados territoriais, que são os mercados onde os agricultores têm uma interação mais direta com os consumidores, por exemplo, as feiras, os grupos de consumo, as hortas urbanas, os clubes de compra, os sistemas de entrega domiciliar promovidos pelos agricultores familiares, tem-se visto que são sistemas onde se há uma renda muito maior ao agricultor, existe um processo de mais acessibilidade aos consumidores, então isso facilita o acesso para a compra desses alimentos. São processos também que geralmente trabalham justamente com produtos orgânicos e agroecológicos. E esses mercados, eles têm apresentado, segundo pesquisas, valores mais baixos para os alimentos orgânicos e agroecológicos, né? A gente teve uma primeira pesquisa nessa linha, feita pelo Instituto Kairos, né, a nível nacional, que analisou uma cesta de alimentos, né, comprada no supermercado, em feira e num grupo de consumo responsável, e indicou, né, o supermercado com quase o dobro do valor para os produtos orgânicos. Isso mostra não só que o local onde a gente compra os alimentos vai influenciar no preço, né? Então, muitas pesquisas vão mostrar que a porcentagem que os supermercados têm dentro de um preço de um produto, ela torna o alimento mais caro para o consumidor e torna o valor pago ao produtor muito menor. Mas também isso vai mostrar, né, que os alimentos orgânicos e agroecológicos não são exatamente mais caros de serem produzidos, né? Não é a produção que influencia o preço, o local de comercialização, mas que locais de comercialização onde tem uma relação direta com o produtor, como também o comerciante, as feiras, os grupos de consumo, tornam esses produtos mais acessíveis e mais baratos, né? Esses dados eles têm sido respaldados em outras pesquisas, feitas, por exemplo, em Porto Alegre, uma análise conjuntural de preços que é feita há muito tempo em Florianópolis, que faz essa comparação, né? Então, consumo em supermercados, lojas especializadas nas feiras, tem sempre mostrado justamente que as feiras apresentam um valor mais interessante, mais econômico. Aí, de novo, é importante colocar que agora, durante a pandemia, a gente tem percebido um grande aumento de consumo através de plataformas digitais com entrega domiciliar. Então, em alguns casos, essa comercialização é feita através de sites específicos, né? Muitas vezes ela pode ser feita através de redes sociais, Facebook, Instagram, ou através do WhatsApp, né? Onde os agricultores enviam ou a listagem de produtos disponíveis na semana, ou muitas vezes simplesmente uma composição, né, com preço fixo para uma cesta de produtos, que quem escolhe os produtos são os agricultores, né? Nesse caso vai se falar que são cestas fechadas. Então, as plataformas digitais ou o comércio eletrônico é uma grande tendência que está em crescimento no mundo todo e no Brasil, especialmente nesse ano de 2020, tem se visto em diferentes pesquisas um grande aumento. Isso vai ter uma série, né, de desafios. Por um lado, isso requer um maior conhecimento de informática, seja dos agricultores, comerciantes, seja dos consumidores, né, que tem que minimamente saber lidar com essas tecnologias para fazer o pedido, para receber, para organizar as informações, né, do que tem que ser disponibilizado, o próprio processo de entrega, que às vezes é feito pelos próprios agricultores, outras vezes por serviços terceirizados. Por um lado, pode envolver um certo contexto de praticidade, né, em especial para os consumidores que recebem o alimento sem sair da sua casa, mas existe também um desafio da interação social, né? Em especial
quando esse pedido é feito através de um site ou de plataformas de redes sociais, onde não há nenhum tipo de diálogo direto entre o consumidor e o produtor. Então isso um pouco rompe com interações que muitas vezes vão ser vistas como importantes em mercados de proximidade, né, nas feiras ou nos grupos de consumo, que vai se falar da relevância, da importância que os consumidores dão a poder conversar com o agricultor, saber que tipo de produto ele utilizou naquele alimento, ou simplesmente conhecer o contexto de vida dos agricultores. Então, seriam só alguns elementos que têm se pensado como tendências que influenciam o consumo de alimentos orgânicos e agroecológicos. Aqui fica uma listagem de alguns materiais que podem ser aprofundadas essa pesquisa, para aqueles que quiserem fazer uma leitura desse material, entender um pouquinho mais sobre esse tema. Muito obrigada.